caminho da vitória. Se você é novo, está no nosso meio, não está entendendo nada, mas já tem uma boa bagagem para trás, da qual eu venho conversando com vocês. E aqui, gente, tudo isso que nós estamos conversando é com base na palavra. Entende? Se você chega aqui nesse lugar para você ouvir algo e você não abrir o teu coração para crer, não vai funcionar. Porque não tem nada do lado de fora que mostre qualquer coisa sobre isso que nós estamos conversando, mas a Bíblia declara. É impressionante. A Bíblia declara que os nascidos de novo vencem o mundo. E esta é a vitória que vence a nossa fé. A Bíblia declara em 2 Coríntios 2,14 que Deus nos conduz em triunfo. Quem sou eu para dizer que isso não é verdade? Nós temos que alinhar muito, isso é uma das coisas que eu vou falar aqui domingo de manhã, alinhar demais o teu pensamento com o pensamento de Deus. Pastor, mas eu já li lá em Isaías capítulo 55 que os pensamentos de Deus são mais altos. Cara, uma coisa é o pensamento dele ser mais alto que o meu, mas lá não está dizendo que eles são inalcançáveis. Hello? Por quê? Porque ele é a palavra viva. Não vou parar de falar, senão vou pregar aquilo que eu tenho que falar domingo de manhã. Ele é a palavra para estar em quem? No boizinho, no cachorrinho, na caixa de som. Não, em mim, em você, no ser humano. Palavra viva, seu pensamento. Fazer parte do meu interior. Quando isso começa a acontecer, a nossa vida muda, gente. Muda drasticamente, os resultados, a frutificação começa a aparecer. É interessante que Jesus disse que os ramos que estão na árvore, eles frutificam. E é óbvio, corta um ramo e não esteja em ligação com a seiva da árvore, não dá nada. É tão simples, olha como é que Deus é simples, os exemplos são maravilhosos, para nos ensinar coisas simples. Tá certo? Então, a gente vem conversando sobre esse caminho, que não é um caminho para a vitória, porque nós já partimos da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Se você está aqui nessa noite, eu também, isso aqui é maravilhoso, todo dia a gente agradecer, né? De saber que eu sou nova criatura, filho do Deus Altíssimo, eu nasci de uma vitória. Jesus venceu na cruz do Calvário, igreja. Ela foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, né, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente na cruz do Calvário, despojando principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, rebentou com o inferno. Acabou. Isso é Colossenses 2, verso 13 até o 15. Ele nos libertou. Então o que acontece? Se eu nasci e eu sou nova criatura, foi porque ele venceu. Então se ele venceu, eu nasci dessa vitória. Pega isso. Pastor, mas essa é uma realidade de Deus que eu tenho que assumir por fé. Por isso não adianta eu não gerar fé no meu coração sobre essas verdades. A alegria que você tem disso, deixar o Espírito Santo borbulhar aí, é porque é uma tremenda de uma verdade. Eu não estou falando de fatos e situações que nós vivemos aqui, que muitas vezes falam para mim, Aline, você não é nada disso. Como é que você está dizendo aí que Deus cuida de você, você é próspero e tal? Eu estou vendo aí a sua carteira aí, Como é que você pode ser vitorioso, cara, enfrentando esse problema? Olha o inferno como ele quer te confundir a mim, E quem falou que ser vitorioso é ter isenção de problemas? Então, ele pega as coisas e distorce para que você não tenha, escuta isso nessa noite, nem eu nem você, uma claridade da obra da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Só que nós temos. Aqui nesse lugar não há ignorância, aqui ele perde, ele corre. Mas ele fica lá fora esperando eu e você sair para ver se perturba a gente. Porque essa vitória, ela é incontestável, ela é a verdade. A verdade é a eternidade, é Deus. Se ele disse que eu sou filho, eu sou. Pastor, mas eu não sinto, esquece. Você é, declara aquilo que você crê da palavra. E sabe, as coisas começam a ajustar a verdade, é assim que funciona. Vão se ajustando, vão se ajustando. Vão se ajustando. Por mais que qualquer coisa do lado de fora possa tentar o segurar, não te ajustar à verdade, com base na minha crença da verdade, as coisas vão se ajustando. Diga aleluia. Então esse é um assunto legal da gente falar, porque é óbvio que nessa jornada nossa, para nós cumprirmos o propósito de Deus, a missão, sermos frutíferos, sermos uma bênção sobre a face da terra,
e sermos abençoados, que nós temos uma herança, como eu falei de manhã, eu quero te falar que tem algumas coisas que eu tenho que ter ciência disso aí. É por isso o entendimento, o crescimento. Jeremias capítulo 3, verso 15, abra lá por favor, dá uma declaração tremenda exatamente do posicionamento do ministério de Deus sobre a face da terra usando homens. Sempre foi assim, ok? Não há nada de novo, isso continua sendo a verdade. Está lá escrito, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Segundo o coração de quem? De Deus, que apacenta, que cuida, que ensina, que orienta, que disciplina, segundo o quê? O coração de Deus, com entendimento, com conhecimento. Em algumas versões está inteligência, mas é entendimento, com conhecimento e entendimento de quê? De verdades espirituais absolutas, eternas, que uma vez instalada no meu coração, e eu não abro mão porque eu creio, fazem parte de mim, o inferno já era. Não tem como ele me convencer que eu não valho nada, que eu... Não, cara, para de falar bobagem, eu vou te falar a verdade sobre você. Vais para o lago de enxofre. E assim funciona com todas as bases das verdades sobre finanças, relacionamentos. Isso instalado na tua vida, queridos, não tem como mais o inferno ficar te enganando. Já perdeu. E a tua vida, ela fica alinhada na verdade. Eu estou falando de manhã. Se eu estou na direção certa, que é a verdade, segundo a direção desse livro, não tem como minha vida dar errado. Pastor, mas você que está fazendo essa vida? Não. Eu estou seguindo uma bússola. A minha parte é cooperar. Mas nesse contexto aí, gente, algumas coisas são legais. Eu vim falando com vocês. Hebreus capítulo 12. Hoje é a mensagem 230. Glória. Tem alguém animado aí nessa noite, gente? Não, mas eu não estou falando de problema, gente. Eu não estou falando de problema. Problemas fazem parte desse mundo decaído. Eu estou falando de uma alegria indivisível, de algo absoluto dentro de você, que tenha certeza absoluta para onde você está indo, para onde você vai, para a herança que você tem, a obra de Jesus, quem você é, aleluia. Você olha no espelho, rapaz, você, hein? É meio feio, mas é filho do Deus Altíssimo, rapaz. Né, Marquinhos? Não estou falando do Marquinhos não, gente, ele é bonito, mas eu senti que ele deu um amém ali, eu também dou um amém e tal, porque eu falei de manhã, você é cocada de Deus, rapaz. Tem que entender isso. Pastor, mas será que eu posso agradar a Deus? Que você tem que aprender muito da palavra. Como o inferno, ele traz mentiras a respeito desse contexto, que você não agrada a Deus, que você não pode agradar a Deus, porque você, ele fica apontando para mim. Escuta uma coisa, quando ele apontar para você, manda ele olhar para a cruz. Quando ele apontar para você, manda ele olhar para a cruz. Quando ele apontar para você, você está olhando para mim? Você está olhando para a minha cabeça, eu sou o corpo. Você está olhando para Cristo, eu estou assentado em lugar, eu sou o corpo de Cristo. Tu está olhando para Ele, tu está falando bobagem, está falando para Ele. Mas pastor, eu nunca ouvi isso. Mas está na palavra. Mas temos que aprender. É por isso que a nova aliança tem essa garantia, de que nós estamos caminhando para vencer. E não vamos chegar, você vai chegar muito bem. Fala para o teu irmão, você vai chegar muito bem. Ok, Hebreus capítulo 12 então, gente. Eu vim falando do 10, depois você lê em casa, que fala sobre a aliança definitiva, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, um único sacrifício para sempre. Para estabelecer essa nova aliança que não tem mais nada para acontecer, tudo já foi feito em Cristo Jesus. E nós estamos nele. Uhul. Beleza, depois então o exemplo dos homens que creram. Hebreus 11. E aí chegamos no 12, o autor ao livro aos Hebreus então está falando para mim e para você. Então, portanto, também nós, visto que temos, verso 1, a rodear-nos tão grandes nuvens de testemunhas, capítulo 11, aí vem algumas coisas que eu venho falando com vocês. Elinho, presta atenção, desembaraça de todo o peso, desembaraça do pecado que tenazmente te assedia, corra com perseverança, grifa isso aí, perseverança, corra com perseverança a carreira que está proposta. E uma outra coisa por último, olhando atentamente ou firmemente, para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Que alguém diga glória.
Então, gente, a gente falando sobre isso rapidinho aí, Deus nos criou na condição de vencedores, e eu estava falando sobre os pesos, só uma revisão para a gente pegar e o nosso cérebro conectar as coisas aí, e o teu espírito também. Eu tinha falado para vocês, nesse primeiro aspecto aqui, desembaraçar de peso. O peso tem essa característica de ser áreas da nossa vida, muitas vezes de ignorância a respeito da verdade. E se áreas da nossa vida existe lá naquelas áreas ignorância, a verdade não reina. O que reina? A ignorância. E na ignorância o inferno domina, porque ele é o rei. Essa é uma área perigosa. Se eu desconheço a verdade a respeito da obra de Cristo, de quem eu sou, ou da minha herança, ou de qualquer coisa a respeito do meu viver sobre a face da terra, eu estou andando em lugares perigosos, eu estou andando num campo minado. Alguém está pegando? Então, o primeiro peso que eu tinha falado é não compreender que a verdadeira fé tem base no que Deus diz, e não no que eu sinto, não no que as circunstâncias dizem. Eu falei, é um erro tirar conclusões a respeito de Deus pela lógica ou pelo sentimento e experiência que eu estou vivendo. E daqui a pouco dizer assim, Deus me abandonou, porque está acontecendo isso, aquilo, outro. Qual é a primeira conclusão que a pessoa chega? Deus, pastor, se esqueceu de mim, ele me deixou em algum canto, eu devo estar fazendo alguma bobagem, porque nada funciona na minha vida. Olha as conclusões que o inferno alimenta isso, com várias situações, para que eu tire, escuta, igreja, uma conclusão a respeito da minha vida errada. Estou fora. Esse negócio vem forte, esse negócio, cara, faz o seguinte, quando essas coisas começarem a encharcar a tua cabeça, eu estava conversando com os pastores, estava conversando com a minha esposa, nós estamos vivendo dias, queridos, dá uma pressão de pensamentos e coisas sobre a cabeça do ser humano, sobre a mente, como nunca nós vivemos sobre a face da terra. A maioria aqui sabe, eu sou médico, eu nunca vi, já vi várias reportagens, os dias que nós estamos vivendo, do aumento considerável desse tamanho de pessoas usando ansiolíticos e antidepressivos, gente. De tantas conclusões e coisas que estão na cabeça da pessoa, oprimindo, é o inferno, oprimindo direto, empurrando o cara. Porque nós estamos no final dos tempos. E a igreja não pode cair nessa cilada. Então esse era um peso, uma área de ignorância. Depois falei sobre o segundo. É não compreender que fé e paciência caminham juntos. Não está determinado pelo meu tempo, está determinado no que Deus tem. Mas da minha parte, importa que eu caminhe, como o Marcelo vem pregando na juventude, pregou aqui domingo passado, que eu caminho hoje, amanhã e depois, ser paciente. É incrível que paciência não é uma característica do ser humano, não está na sua carne, mas eu vou te falar, o Espírito Santo, ele faz você andar. Ele renova suas forças, te faz do cansado, multiplica e te faz subir como asas de águia, e você... mais um dia eu vou nessa, pastor, e sigo adiante e tal. Eu falei sobre isso. Falei que fé e paciência são forças que se interagem para a vitória. Um terceiro peso que a gente tinha falado é não compreender que sem renovação da minha mente com a verdade não tem vitória. Se ele me desafia em uma opção de coisa para dizer para mim quem eu sou, eu não sou ciente no meu interior de quem verdadeiramente eu sou, eu vou perder. Quem está pegando isso aí? Legal. Quarta coisa que eu tinha falado para vocês é que não compreender isso é importante demais. E nós temos que viver o hoje. E o ontem? Foi ontem. Passado é passado. E quantas vezes o inferno segura a vida das pessoas no passado? Porque fizeram alguma coisa, a vida não deu certo, e o cara hoje é o reflexo daquilo que aconteceu, vem chorando esse tempo todo, vem todo quebrado, porque naquele dia, em tal lugar, gente, vou te falar, isso é a maior verdade, não podemos viver agora, presos ao ou no passado, porque Deus está sempre para frente, olhando para frente, teu passado já era, nem o mover do passado de Deus funciona no dia de hoje, fala aí para mim, não funciona, a liberação do poder de Deus do passado foi para o passado, acabou, é o dia de hoje, olha para frente que Deus tem muita coisa. Depois eu tinha falado aqui com vocês sobre o pecado que tenazmente nos assedia, e eu falei aqui um domingo à noite que na verdade nós fomos libertos, vai comigo a Romanos,
E temos que entender isso porque das inúmeras vezes que Paulo fala em Romanos sobre pecado, a maioria delas, esmagadora, fala sobre substantivo, no contexto de uma natureza. E não em si do pecado como um ato pecaminoso, como um verbo, pecar, errar. E eu disse para vocês que pecar era errar o alvo, é sair da direção. Mas Romanos capítulo 6, chega lá comigo. Está escrito a respeito de algo muito importante. Está escrito aí, no verso 14, como substantivo, falando de uma natureza, e associa aí em cima, pode colocar a natureza, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Porque essa natureza foi extirpada na cruz do Calvário, porque Ele levou o meu pecado, Ele levou a minha morte. Escuta, associa aí do lado, pode colocar, são referências, é super importante, é assim que a gente aprende. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele, falando a respeito de Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez natureza pecadora por nós, Ele levou a mim e a sua, para que nele, quando Ele ressuscitasse, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então não há mais uma natureza pecadora na nova criatura que o domine mais, que o escravize mais. É importante você saber isso. Por isso o autor aqui, ele é muito claro, o Espírito Santo, né? Ele coloca muito legal, não está escrito aí que cuidado aí com o pecado que te pega, que está aí agarrado a você e tal. Ele fala que tenazmente nos assedia no contexto de nós errarmos, sairmos do alvo, porque nós já fomos libertos dessa natureza. Se eu tinha uma natureza pecadora, o que eu fazia? Pecar? Ué, falei aqui para você, se o cara é mecânico, o que ele faz? Conserta o que ele faz. Se ele é padeiro, ele faz pão. Eu nunca vi um padeiro fazer, sei lá, geleia. O cara é padeiro, ele faz pão. O cara tem a natureza pecadora, o que ele faz? Ele peca. Então ele tem a natureza, ele tem o verbo, então ele tem o estado dele, ele tem o substantivo, então ele faz o verbo. Mas aqui está falando sobre exatamente isso, de Romanos 8, 6, 14, nós fomos libertos desse domínio. Diga aleluia. Então ele assedia, todo dia o inferno te perturba, a mim e a você, mas eu não sou escravo do pecado. Escreve no teu caderno, eu não sou escravo do pecado. Então, nós fomos libertos da natureza pecadora que nos escravizava aos atos pecaminosos, e não tinha como sair disso. Fora. Eu conversei sobre isso. Vamos seguir na nossa jornada? Ainda faltam mais duas coisas dentro desse contexto aí, desse caminho da vitória, legal? Volta lá para mim, Hebreus 12, hoje eu falo sobre isso aqui. Então, vimos aí, desembaraçando de todo peso, ignorância, do pecado que tenazmente nos assedia. Ali então tu vai fazer o seguinte, você vai correr agora com perseverança. Essa carreira nossa, gente, ela é uma carreira maravilhosa, mas eu tenho que ter essa consciência, eu preciso ser perseverante. O que acontece com muitas pessoas é que elas querem desistir. Dá vontade, a vontade de desânimo, ou de largar, ou de abandonar, ela vem, ela pode estar certo. Mas no final dessa história, quem decide jogar a toalha, ainda somos nós. Alguém está pegando? Deu tremenda de uma vontade daí passa a se eu segurar e não realizar o que ela está querendo. Porque muitas vezes é assim, eu estou próximo de receber a minha vitória, o cara vai, larga a toalha, joga. Você sabe que tem muitas situações que as pessoas creem para a resposta de Deus e estavam ali pronta para chegar, mas no meio desse caminho largaram, deixaram de crer, pararam. Por quê? Por causa do tempo. Porque parece que nada muda, pastor. Eu estou vindo essas águas da mesma maneira, está sempre assim e tal. E aquilo vai batendo na pessoa, parece que o inferno vai dizendo assim, daqui você não passa, é assim mesmo, vai se moldando, como eu falei de manhã, vai se conformando, cara, porque a tua situação, o pastor Paulo já orou e não resolveu, imagina, pastor Paulo, você vai lá no arcebispo tal, para tentar lá o supremo apóstolo, o cara, não, então, cara,
E o inferno fica confundindo as pessoas. Na verdade, situações da nossa vida, olha a simplicidade de Deus, está escrito assim lá em Mateus 22. Está escrito lá assim: e tudo quanto pedis em oração, crendo, recebereis. Olha só, mas Deus não está falando assim na segunda-feira, meio-dia. E tudo quanto pedis em oração. Não há alegria, não? Cara, continua crendo, porque vai acontecer, está escrito. Viver de maneira perseverante, escreve aí, é o estilo daqueles que verdadeiramente seguem a Deus. E eu não estou dando uma declaração minha, eu estou até plagiando, porque na verdade, vai comigo a Números, capítulo 11, as próprias palavras do nosso Deus, em relação a 2 homens que não abriram mão de uma palavra que Deus havia empenhado com eles, de uma herança que Deus havia empenhado com eles, de um propósito, de um plano que Deus tinha para a vida deles e de muitas outras famílias, que não viram isso se cumprir, porque morreram no deserto. Um tempo atrás, aqui no início dessa igreja, eu fiz uma série de mensagens chamadas Saindo do Deserto. É muito legal. O povo de Deus tem umas noções erradas sobre o deserto. A primeira delas é o seguinte: o cara vem conversar contigo, chora e fala: pastor, o senhor entende? Eu estou passando aquele deserto. E quando ele diz isso para mim, ou a pessoa fala assim, eu até entendo, gente, você vê como é que a gente precisa aprender? Esse deserto é o seguinte: falta isso, falta aquilo outro, falta tudo, quando na verdade nada faltou para o povo no deserto. Empatava. Pega o maná, come para hoje, não pega para amanhã. Agora eu quero carne, codorna vai chegar. Estou com sede, perfeitamente, Moisés, por favor, toca na rocha, cachoeiras de água, aleluia. O cara tomava banho, ficava lá, Caldas Novas e tal. Fala aí para mim, faltou alguma coisa? Lê a Bíblia. Gente, o povo de Deus tem que ler a Bíblia. Pastor, está escrito que é na palavra. Então já vi gente falar isso. Está escrito na palavra que Deus ajuda quem cedo madruga. Na palavra de quem? De Deus? E mistura conceitos e coisas, cara, não vai verificar na palavra. E se eu for olhar, deserto para o povo não foi ausência, tinha a presença de Deus. Eram assistidos por uma coluna de nuvem de dia e de noite por uma coluna de fogo. Tinha claridade, até para ler. Tremendo, né? Faltou? Não. E era uma jornada, não 40, pastor, mas 40 anos. Cara, você não está entendendo. 40 anos porque não entraram na terra da promessa. O problema não foi Deus. A jornada deles, 11 dias. Olha a diferença, 11 dias, 40 anos. Quem está entendendo? Então, em 11 dias, eles estariam aonde Deus já tinha. Cara, o que é isso? Sair das trevas do Egito e Deus levar em 11 dias para a terra da promessa e tomar posse? É brincadeira. Não está falando de 2 anos, 3 anos, 5, sei lá. Mas aqui é uma declaração muito legal. Eu amo sempre, porque isso aqui são fundamentos meus que volta e meia eu... Senhor, muito obrigado por essa tua palavra. Então, Números 31. Não, é Números 32, perdão. Está perto, gente. Então, essa declaração você guarda aí, porque essa aqui é a tua inspiração e a minha, para você dizer assim: pastor, eu vou jogar a toalha. Não, você não vai jogar a toalha, não. Se você veio aqui nessa noite para desistir, vai sair daqui sem isso aí, cara. Porque você não vai desistir. Pastor, eu não aguento mais. Aguenta. Fala para o teu irmão, aguenta. Mas eu não tenho força, o Senhor te renova. Não larga nem abre mão da tua vitória, rapaz. Só eu posso entregar a minha vitória. O inferno não pode fazer nada. Você pensa que foi o inferno que tirou o povo de entrar na terra da promessa? Mas não foi mesmo, foram eles mesmos que se desqualificaram. Para pensar.
O tamanho da nossa escolha, da oportunidade que a gente tem é tão grande que o inferno não pode te parar. O Gilson cantou muito bem. É isso mesmo, não pode parar. Deus tem um propósito para você, tem uma herança para você, Ele vai completar se você não desistir. Pastor, mas eu sou novo na igreja, eu não conheço muita Bíblia, não sou nem diácono, eu não sou nem pastor. Cara, não estou falando disso aí não. Eu conheço também diáconos, pastores fracassados. O problema não é o título, não é o tempo na igreja, é o quanto eu estou disposto a caminhar com Deus. E se essa jornada não houver perseverança da sua parte, eu não posso fazer, eu te empurro. Eu estou aqui para te encorajar, cara. Eu estou aqui para te levantar e dizer, vamos embora. Vamos partir para frente, vem comigo, vamos embora, vá! Desperta tu que dorme. Mas me deixa aqui no cantinho. Não! Aqui é treinamento, só tem pastor militar aqui, rapaz. E tem pastor aqui de escalão alto. Pique no lugar! Alguém lembra? Pique no lugar, né? Você é do tempo do polichinelo ou não? Um dos exercícios mais errados que se podem fazer sobre a face da terra, depois estudando livremente sobre exercícios físicos, polichinelo é a maior desgraça que pode existir na fisiologia. Os caras da minha idade aí, tal, um pouquinho mais, estavam fazendo em casa, polichinelo. Quem era do colégio aí? Atenção, polichinelo, 50, pá! Eu não sei nem porque eu estou falando esse negócio. Vamos ver. Números 32. Gente, tudo evolui, impressionante, né? Não pode comer ovo. O ovo está liberado. Carne de porco, vai te levar para o CTI, está liberado. O assunto não é esse. Então, Números 32, igreja. Deus dá uma declaração a respeito de dois homens que se posicionaram com Deus. E a declaração de Deus para eles é a declaração minha e sua para dizer, esse é o estilo daquele que vence. Você tem que pegar isso no teu espírito. Você não vence porque você é esperto. Eu não venço porque eu tenho versículos decorados. Eu vou agora chutar o pau da barraca, hein? Eu não venço só porque eu tenho o Espírito Santo. Ou porque sou nova criatura. Ou porque até sei de tudo isso. Porque vai chegar um dia onde eu tenho que escolher. Onde eu tenho que me posicionar. Eu já vi, estou cansado de ver pessoas cheias do Espírito Santo com a vida derrotada. Mas pastor, o Espírito Santo não fez nada? Não me segurou na goela, levantou, me empurrou. Mas não vai te agarrar na goela. Não vai te levantar, você vai se posicionar com a verdade. E Ele vai te fortalecer. Ele vai te auxiliar. Mas sou eu e você. Pastor, mas eu fiz a escola bíblica 2 anos. E o Kiko? A questão não é esse tipo de coisa, gente. É um posicionamento seu. Vamos lá. Números 32. Verso número 11. Certamente então os varões que subiram do Egito de 20 anos para cima não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque, Jacó. Deus estava falando para Moisés. Por que eles não verão e morreram no deserto? Por que não entraram? Olha a declaração, grifa na tua Bíblia. Porquanto não perseveraram. Então seguir a Deus, escreve aí, exige de mim e de você perseverança. Eu já vi nessa história de igreja, as pessoas se congregarem, está ali por um tempo e daqui a pouco, pula. A gente costuma dizer isso, é a carruagem, Paulinho, como é que é? O pessoal está pulando, toca a carruagem. A carruagem não para, fica dentro dela. Os cachorros estão lá de fora latindo, não fica olhando para ele não, que você vai cair da carruagem. Toca a carruagem. Hoje, amanhã, depois, e os anos vão passando, o cabelinho vai ficando branco e tal, você firme, você ali caminhando, perseverando. E aí nós vamos ver Deus fazer toda a nossa vida. Maravilha. Cumprir todo o propósito dele. Repete no verso 12, falando então, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num. De novo, gente, porque eram inteligentes, eram diáconos, apóstolos,
era um supremo apóstolo, era patriarca, não tem nada a ver com título, não tem nada a ver com nada, a não ser um posicionamento deles. O quê? Eu vou continuar seguindo a Deus e vou com Ele até o final. O inferno só está olhando, vai desistir. Fica lá dando aquela risada. E aí você vai, se anima no Senhor. Certa vez Davi, passando uma situação daquelas terríveis, a Bíblia declara que ele reanimou-se no Senhor. Senhor, vou partir para cima daqueles caras. Porque ele podia ter jogado a toalha, mas não jogou. Então o inferno vai ter que te ver você não jogar a toalha, cara. E ele fica desesperado. Esse cara, não, eu vou te falar, esse cara não desiste. Fala para o teu irmão, não desista. Não desista. Deu para pegar isso aí? Deixa eu ver se eu coloquei um outro slide sobre isso, mas... essa palavra perseverança, anote aí, Lucas capítulo 8, no verso número 15, na parábola do semeador, falando sobre a última semente que caiu na boa terra, diz que é uma terra que recebe com alegria e retém essa palavra. Mas diz lá que essa semente frutifica com perseverança. Essa palavra no original do grego é upomone. E essa palavra tem dentro dos significados, um deles é uma capacidade de continuar resistindo, anote isso, uma capacidade de continuar resistindo ao cansaço e à aparente derrota. É o que o inferno faz, ele mostra uma opção de coisas para dizer, tua derrota, está derrotado, não vai dar, nada vai acontecer, tua família não vai ser salva, você não vai conseguir o emprego que você quer, você não vai conseguir ganhar o que você quer, você não vai conseguir fazer o curso, é assim, o tempo todo. Mas como é que a gente vai além disso e ver tudo isso sendo por esperteza? Não, justamente continuar crendo e dizendo, não, vai se tornar realidade, não abro mão da minha casa, todo mundo vai subir, nem que na última van eles vão para o céu, mas vai estar todo mundo, deixa eu contar, você safado me deu trabalho, você também me deu trabalho, todo mundo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu, acabou, até o cachorro pode ir nessa, se for o caso. Brincadeira. Você veja, nós temos que compreender a simplicidade do Evangelho e o tamanho entre aspas, entenda o que eu quero falar, a tua autonomia nesse contexto aí, porque Deus está aí para te fortalecer. A aparente derrota, vamos terminar lendo um verso para a gente participar da Santa Ceia? Hebreus 10. Hebreus 10, volte um pouquinho então, no verso 35, uma declaração maravilhosa, dizendo lá assim, não abandone, Elinho, a tua confiança, está falando sobre abandonar, não está falando sobre o inferno interferir, não está falando que o inferno e o demônio é capaz de interferir, escuta o que eu estou te falando, quando você falar sobre demônio, e falar sobre o inferno, você tem que lembrar de uma palavrinha, inimigo derrotado pelo Senhor, o Rei da Glória. Agora, o que eu vou fazer com o tamanho da minha vitória é outra coisa. Mas saiba que nessa jornada, perseverança, está escrito, faz parte da caminhada da vitória. Então não abandone, Hebreus 10, 15, a tua confiança. Está falando contigo nessa noite? Fala comigo também. Eu também estou num combate de várias coisas. Eu não vou abrir mão. Então, não abandone ali, porque ela tem grande recompensa. Escreve aí do lado, galardão é recompensa. Qual é a recompensa? A promessa, o cumprimento. Olha o verso subsequente que é maravilhoso. 36 diz lá, com efeito, tendes necessidade. Em algumas Bíblias fala de paciência. Na minha está perseverança. Para que havendo feito, olha, escuta, a vontade de Deus, alcanceis Não, pastor, eu quero numa ponte aérea direto para alcançar a promessa. Não tem ponte aérea, rapaz. Direto. Do hoje aqui agora que eu quero cair na promessa, não tem caminho curto.
faz essa jornada e vai se tornar realidade a promessa. Deu para pegar um pouquinho isso aí, gente? Quem for fazer escola bíblica vai aprender muito mais, que a gente tem coisas para conversar sobre isso, mas isso são fundamentos da nossa vida. Quero só repetir, deixar isso registrado no teu espírito. Não há nada de errado em pensar em desistir. Entre pensar e desistir, há uma grande diferença. Entre sentir cansado e você abandonar, também há uma grande diferença. Mas aí está o Espírito Santo em nós. Está a força do nosso Deus, que nós cantamos, que nos renova. Isso é a maior verdade. Eu vou fazer essa oração por você nessa noite. Ah, pastor, mas eu estou nessa condição. Legal, não desiste, você vai sair daqui renovado pela força do Espírito Santo. Ele, meu irmão, vai plugar em você e vai injetar uma química que é Ele mesmo. E novamente você tem força para continuar avançando, seguindo adiante. Amém, queridos?